A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite. Peço aos irmãos que, por favor, abra sua Bíblia no livro de Êxodos. Êxodo, no capítulo 14. Quantos estão felizes com o Senhor por estar aqui essa noite? E mais noites virão que nós estaremos aqui nos reunindo para glorificar o nome do Senhor, porque Ele tem provido muitas coisas de bem para a nossa vida. Vou estar lendo Êxodo 14, a partir do versículo 9. Quem encontrar, por favor, coloque-se de pé. Êxodo 14, a partir do 9, vou estar lendo até o versículo 16, que diz assim: Porque o Senhor... aí é o 8. E os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó, e os seus cavaleiros, e o seu exército, e alcançaram-nos acampados junto ao mar, perto de Pirrairote, diante de Baal-Zefron. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés: Não havia sepulcro no Egito, para nos tirares de lá, para que morramos nesse deserto? Porque nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta a palavra que te temos falado no Egito, dizendo: Deixa-nos que sirvamos aos egípcios, pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: Não temas, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vistes, nunca mais vereis para sempre. O Senhor pelejará por vós, e vós calarás. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clama a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio em seco. Louvado seja Deus. Perdão, meus irmãos. Podeis assentar em nome de Jesus. Irmãos, no nosso dia a dia, estamos muitas vezes olhando apenas para as previsões humanas, estatísticas e econômicas, e afundamos nas expectativas do mundo, na sociedade que nos cerca. E às vezes nos deixamos levar por previsões pessimistas e deixamos de viver a provisão de Deus. Irmãos, no capítulo 16, no livro de Provérbios, a Bíblia vai dizer que do homem vêm as preparações, mas de Deus vem a última palavra. Irmãos, sabemos que o homem está sempre se preparando, o homem está sempre prevendo algo para o seu futuro, mas nem sempre a previsão do homem ela dá certa. Mas a provisão de Deus, ela jamais é frustrada. E existem muitas maneiras de alcançar essa previsão de Deus. A Bíblia, no Salmo 125, primeiro, ela conta uma delas que é confiar no Senhor, onde a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Irmãos, entendemos que quando se confiamos em Deus, Ele provê toda a necessidade, Ele provê tudo aquilo para a nossa vida. Entendemos, irmãos, que a provisão de Deus está sempre ao nosso alcance.
apenas depende de nós para alcançar a provisão de Deus. E no versículos que acabamos de ler, entendemos que Deus gera uma grande provisão para o homem, ainda tendo uma previsão de morte, uma previsão de perseguição, uma previsão de dor para a vida do povo de Israel. Irmãos, esses dias eu assisti um vídeo, um noticiário na televisão com a minha esposa e vi algo que me chamou bastante atenção. Um homem ia atravessando a rua numa moto e do lado dele ia passando um ônibus. E de repente o ônibus virou para a sua esquerda. E ele não imaginaria que o ônibus ia entrar, porque não deu pisca como a lei manda. E de repente o ônibus passou por cima da moto, o pneu de trás passou por cima da moto e o pneu da frente passou por cima da cabeça desse rapaz. Eu fechei meus olhos e falei, meu Deus, morreu. Mas quando eu abri meus olhos, o rapaz que o ônibus tinha acabado de passar por cima da cabeça se levantou e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Ali eu entendi que a minha previsão para a vida daquele homem era de morte, mas Deus tinha provido vida naquele momento para aquele rapaz. E assim é a nossa vida. Muitas das vezes, algum tempo, algumas pessoas olharam para nós e disseram, acabou. Mas ali era apenas a provisão do homem. Mas nós temos um Deus que desde os tempos antigos Ele tem provido vida para nossas vidas. Uma vida eterna, uma vida abundante. Mas, irmãos, vemos agora um capítulo onde o povo vive escravizado por muitos anos pelo povo do Egito. E agora Deus provê um salvador, um libertador para esse povo. E por alguns minutos, alguns momentos, o povo passa a acreditar que sairia daquele cativeiro. Mas ao sair, irmãos, o próprio Deus endurece o coração de Faraó e agora faz com que esse povo vá atrás do povo de Israel. E simplesmente o povo de Israel agora olha para trás e vê tamanha perseguição. Vê o povo imenso de Faraó, o Egito inteiro, os soldados, os cavalos, as carruagens. E agora o povo teme. E o texto diz que o povo primeiro ele clama a Deus. Mas entendemos que Deus ele não age em meio à dúvida. Entendemos que Deus ele não age em meio ao medo. A Bíblia agora, ela vai dizer que o povo chega a Moisés e diz, olha Moisés, não havia sepulcro no Egito para nos tirar de lá? E o povo agora tem uma previsão que iria morrer, que iria acabar. Mas ele esquece que existe um Deus que desde o princípio vem falando que iria libertar o povo da escravidão. E o povo até agora, por algum momento, ele deseja estar num lugar de servidão, num lugar de escravidão, que era o Egito. Porque a Bíblia enfatiza dizer que o povo trabalhava em meio a porradas, em meio a horas desgastantes para cumprir o serviço. E o povo deseja, vendo a provisão de Deus, porque até aqui Deus já tinha feito vários prodígios, vários milagres, para mostrar que estaria com o povo até ali. E o povo decide agora jogar tudo nas costas de Moisés, a quem Deus tinha enviado para prover a libertação do povo. E o povo teme. E agora diz, olha, é o fim. Alguém olha para o povo do Egito, para o exército de Faraó, e mais uma vez teme e diz, agora acabou. E por um momento eles perdem a confiança em Deus. Pelo momento eles esquecem que Deus está dizendo que estaria com eles aonde for. Esquece por um momento que existia um Deus que podia livrá-los da mão de Faraó. E por um momento, o povo agora teme mais uma vez e fala, iremos nós morrer. Alguém, conjecturando na minha mente, alguém fala, acabou, é o fim, nós vamos morrer, o exército vem, Faraó não vai ter pena.
porque Faraó era carrasco. E muitas das vezes não é diferente nos dias de hoje. Muitas das vezes nós estamos vivendo uma situação que quando Deus envia alguém para nos alertar, olha, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na minha vida. E muitas das vezes decidimos viver da forma que estamos vivendo. Decidimos viver uma caminhada de escravidão no mundo. Decidimos viver uma caminhada de dor ao acreditar na provisão de Deus para a nossa vida. Mas, neste momento, agora, o povo chega a Moisés. E Moisés olha para o povo e fala, olha, não temas, porque Deus vai prover uma saída para nós. Não temas, porque o próprio Deus vai pelejar nossas lutas. E o povo, com medo, amedrontado, decide ainda continuar o medo. Mas Moisés, inspirado por Deus, ele fala assim, olha, o próprio Deus, ele vai pelejar por nós. E esses perseguidores que agora nos perseguem, o exército de Faraó, jamais veremos outra vez esse povo. Esse povo que traz uma servidão para o povo de Israel. E agora Deus dá uma ordem a Moisés para dizer ao povo que marche. Mas o povo está de frente ao mar. O povo está de costa para Faraó. O povo está se sentindo acuado. E no momento da dificuldade, no momento do medo, e no momento que se sentimos acuados, que não tem saída, não imaginamos, não conseguimos perceber como iremos escapar. Mas debaixo dessa palavra eu quero te dizer, não importa o momento que você está passando, não importa a dificuldade que você está vivendo, acredite que tem um Deus que pode prover a saída, o escape, independente daquilo que hoje te persegue, independente daquilo que hoje tenta te escravizar. Existe um Deus que pode te libertar de tudo aquilo que tenta te oprimir. Então, no momento, irmãos, da dificuldade, no momento que você se sentir acuado, no momento que você achar que não tem saída, não desista, não olhe para trás, não seja como os egípcios nesse momento que reclamaram com Moisés, dizendo que era melhor voltar a servir a Faraó do que simplesmente morrer no deserto. Eu quero te falar uma coisa, que deserto, ele nunca foi lugar de morte para aqueles que servem ao Senhor. Eu quero te dizer um negócio, que o deserto é lugar de aprendizado, é lugar de eu e você desenvolver a confiança em Deus. Eu quero te dizer que no deserto é o lugar ainda que Deus estende as mãos para nos tirar do perigo e traz uma provisão divina do céu para nós. Irmãos, eu separei 3 pontos que nos fazem alcançar a provisão de Deus. Embora a Bíblia, ela relata muitas coisas que nos faz alcançar a provisão de Deus, eu separei 3 pontos, e o primeiro é a fé, o segundo é a perseverança, e o terceiro é a humilhação. Irmãos, eu separei esses 3 pontos porque eu consigo ver esses 3 pontos aqui nesta mensagem, no texto onde agora nós lemos. O primeiro é a fé, irmão. Irmãos, sabemos que a Bíblia ela é cheia de histórias de fé, impactante, que serve para edificar as nossas vidas. Porém, a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 11, no versículo 6, ele diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele pode,
É necessário que aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que os buscam. Irmãos, acredite que a fé em Deus te faz ganhar recompensas dos céus. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Noé, por meio da fé, ele foi divinamente inspirado em fazer a arca e teve assim o poder de preservar a raça humana em meio ao dilúvio. A Bíblia vai dizer que Noé, pela fé, salvou as suas famílias. Abraão, pela fé, foi chamado amigo de Deus. E nós, pela fé, o que temos conquistado? A fé, ela nos leva, irmãos, a ganhar presentes. Galardão significa presentes. Presentes de Deus. E até aqui, o que temos ganhado da parte do Senhor? Acredito que muitas vidas de nós aqui nesse momento presente têm ganhado muitas e muitas coisas. Eu mesmo tenho ganhado a minha vida. Porque um dia alguém olhou para mim e falou, eu conversando com um amigo no Facebook, ele disse assim, olha irmão, sinceramente, louvo a Deus porque hoje você serve ao Senhor. Mas eu pensava que você já estaria até morto. Eu pensava que você não ia passar dos 20. Mas essa foi a previsão desse amigo meu. Essa foi a previsão que eu não passaria dos 20. Mas Deus proveu esse dia de hoje para estar aqui trazendo a mensagem do céu para as suas vidas. Irmãos, o segundo ponto, que é a perseverança, eu consigo achá-lo também no livro de Daniel, no seu capítulo 20, quando ele aprega o jejum e oração de 21 dias. A Bíblia vai dizer que Daniel, ele orou por 21 dias, mas desde o primeiro dia Deus ouviu a sua oração e assim mandou o seu anjo mensageiro para trazer a resposta a Daniel. Mas existia um mal entre o céu, a saber, a potestade do ar, com o nome príncipe da Pérsia, impediu do anjo passar. E Deus proveu mais uma vez um guerreiro que podia fazer o anjo passar. Talvez você tenha orado a Deus por vários tempos e ainda não ouviu a sua resposta. Talvez você tenha pedido algo a Deus que ainda não chegou até você. Mas eu quero te dizer, irmãos, não desista. Não desista porque Deus já ouviu a sua oração. Desde o primeiro dia, assim como foi com Daniel, Deus já mandou o mensageiro trazer a sua resposta. Porém, tem que ter a perseverança, porque existe uma luta no mundo espiritual que é necessário Miguel, o arcanjo, descer para lutar e fazer o anjo trazer as nossas bênçãos. E assim foi com Daniel. A Bíblia vai dizer que agora o arcanjo veio e lutou com o príncipe da Pérsia e fez descer ao anjo com a resposta de Daniel. Porém, Daniel, ele não desistiu e continuou orando em perseverança em 21 dias. E quando chegou no 21º, o anjo chegou com a resposta. Talvez você tenha orado 1, 2, 3, 10, 20 dias e está achando que a sua resposta não irá chegar. Mas eu venho te dizer esta noite que Deus já ouviu a sua oração, que a sua resposta, ela já saiu do céu. E a sua bênção está perto de você. Mas é necessário que você continue orando. É necessário que você continue clamando. É necessário que você continue buscando a face do Senhor. Porque a sua vitória vai chegar. E quando ela chegar, muitos olharão para você e falarão: ah, não acredito, mas é Ele. Ele conseguiu. Como isso pode acontecer? Mas tudo isso não passa da provisão de Deus para a sua vida. Porque se fosse exatamente a previsão do homem, talvez nós não estaríamos aqui. Talvez o pastor não seria pastor. Talvez eu não estaria aqui hoje pregando. Talvez nenhum de nós estaríamos aqui hoje. Mas o nosso Deus, Ele proveu que nós estaríamos servindo Ele nesse dia.
e brevemente estaremos louvando e adorando ao nosso grande Deus lá no céu, na glória, por toda a eternidade. Irmãos, o terceiro ponto é a humilhação. Irmãos, é necessário que nós sempre estejamos de joelho, se humilhando nos pés do Senhor. Mas eu consigo ver essa mensagem no livro de Zedequias, irmãos. No seu capítulo 20, quando o profeta chega até o rei Zedequias e fala: olha, conserta a tua casa, porque tu morrerás e não viverás. Irmãos, ali, com certeza, o profeta veio sendo usado por Deus e trouxe ali uma mensagem do Senhor. Mas quem estava próximo e viu aquilo falou: vixe, acabou. Está morto Zedequias, vamos procurar outro rei. Mas Zedequias, ele não se conformou. Ele não se conformou com aquilo. Ele não se conformou com a palavra do profeta. E olha que naquele tempo o que o profeta falava podia se escrever, podia até demorar, mas o que os homens de Deus falavam se cumpria. Mas aquele rei decidiu prostrar diante do Senhor, abrir o seu coração e se humilhar em lágrimas diante do Senhor. E o Deus de provisão, mais uma vez, proveu 15 anos de vida para aquele homem. Na onde muitos pensavam que acabou, qualquer momento Zedequias morre. Deus ainda está falando: eu tenho mais 15 anos. E quem sabe também não é assim nas nossas vidas. Quem sabe pessoas têm visto nós passar um momento de dificuldade. Quem sabe pessoas têm visto nós passando um momento difícil, de luta, de guerra, de tristeza. E tem muitos dizendo por aí: olha, acabou. Não vai mais para lugar nenhum. Tem muitos dizendo por aí: olha, agora dessa aí ele não escapa. Mas eu quero te dizer uma coisa: aqueles que se humilham diante ao Senhor, Ele está sempre provendo algo para as nossas vidas. Ele está sempre entrando em provisão. Ele está sempre dando uma oportunidade nova. Mas é necessário nós derramar o nosso coração na mão do Senhor. A Bíblia vai dizer no livro de Pedro, 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6, o apóstolo vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo das mãos potentes de Deus, para que a seu tempo vos exalte. No versículo 7 ele vai dizer assim: lançando sobre ele todas as nossas ansiedades, porque ele tem cuidado de nós. Irmãos, acredite, Deus tem cuidado de você. Em meio a esse tempo difícil que é a pandemia que vivemos, em meio a tudo isso, Deus tem cuidado de você. Independente daquilo que você tem passado, independente daquilo que tem te trazido dor, entregue na mão do Senhor, porque Ele tem provisão para a sua vida. Irmãos, e não foi diferente com o povo de Israel. Quando o povo se deparou, irmão, de frente ao mar, e cercado por o exército de Faraó, o povo agora gritou: acabou, mais uma vez iremos sofrer. Iremos todos morrer, porque tu me tiraste do Egito, Moisés. Mas Deus olha para Moisés e disse: diga ao povo que marche. E nesta noite eu venho, assim como Moisés falou para aquele povo naquele tempo, eu venho dizer para você: não olhe para trás, continue andando, marche em meio à dificuldade, siga à frente olhando para Cristo, porque Ele pode prover aquilo que você necessita nesse momento. Jesus é a provisão que você precisa. E agora Deus usa Moisés, estende a mão e bate com o cajado nas águas, e as águas se abrem. E aquele povo que via que era morte, estavam chegando perto dele, viam a morte se aproximando, agora pôde passar no meio do mar, em terra seca. Irmãos, se você estiver em meio a uma dificuldade, se você estiver agora num momento que você se depara com um mar gigante,
E do outro lado tem a perseguição do inimigo tentando fazer você parar, tentando fazer você desistir. Não desista, porque Deus pode abrir esse mar. E ainda eu tenho uma palavra para você. Ainda que esse mar não vá se abrir, eu venho te dizer que Jesus tem o poder de vir desafiando a lei da gravidade. Ele pode vir andando sobre o mar para trazer a provisão que você necessita. Jesus, ele tem todo o poder. Ainda que o mar não se abra, ele também pode te fazer andar por cima do mar. Agora depende da sua fé. Depende daquilo que você crê. Se você crê que Deus pode te livrar, se você crê que Deus pode prover a saída, o escape desse momento ruim, Ele pode fazer. Assim como o povo de Israel passou pelo mar seco e não molhou os seus pés com as águas, você também pode superar. Agora depende de você confiar em Deus e superar. Mas, irmãos, eu ainda tenho uma coisa para falar com vocês. Se vocês pensam que essa foi a maior provisão de Deus para o mundo, simplesmente passar pelo meio do mar, e ao chegar no deserto, uma coluna de fogo e uma nuvem de dia, o pão do céu, essa ainda não foi a maior provisão da raça humana. Eu quero dizer para vocês que a maior provisão de Deus para os seres humanos, ela foi posta numa cruz. Ela morreu e ao terceiro dia ressuscitou. E hoje, por causa dessa cruz, podemos ser participantes de mais essa provisão de Deus. E essa provisão, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. E Deus prova o seu amor por nós. E Deus prova que não importa a dificuldade, não importa o momento, não importa aquilo que eu e você passamos, Ele prova em Jesus, sendo o seu único filho, e Ele dando para passar todo aquele sofrimento, todo o sofrimento na cruz.